Olá, tudo bem? Eu entrevisto Miruna Genuino. Ela é autora do livro Felicidade Fechada, que contém as 100 cartas que escreveu enquanto o pai dela, José Genuino, esteve preso. O livro conclui-se quando o pai é indultado em março de 2015 e ela analisa o processo com que ela e a família enfrentaram esse desafio de acompanhar a prisão e a doença do pai. José Genuino foi deputado federal pelo PT várias vezes, constituinte 88 e condenado no mensalão do PT. Segundo Miruna, a ferida que não vai se cicatrizar foi o fato de o pai tentar provar que estava doente. Você vai ver a íntegra da entrevista aqui, na TV Afiada. Felicidade Fechada é um livro que ela define como uma tentativa de provar a inocência do pai, sua luta maior. Esse livro é a reprodução e a descrição do ambiente que provocou a redação de 101 cartas que ela escreveu ao pai, até que o pai fosse indultado e solto em março de 2015. O livro Felicidade Fechada será lançado aqui em São Paulo no dia 16 de março, quinta-feira, na Via TV, na rua José Piragibe, 366. Miruna, você diz que há uma ferida que não cicatrizará. O que ficou gravado dentro de mim foi a crueldade com a qual cada letra, cada palavra foi escrita. A negação da volta a São Paulo, a ameaça de voltar para o presídio, onde meu pai piorou tanto o seu estado de saúde. O que seu pai teve, do ponto de vista da saúde? Meu pai teve uma dissecção da aorta, né? Isso aconteceu em julho de 2013. Foi uma situação muito difícil, ele era um fumante, mas ele tinha feito um cateterismo ainda em 2012, tinha ido, parece que relativamente bem, mas aconteceu essa dissecção da aorta, né? Ele teve, assim, a chance dele de sobreviver era de 10%, 10%. Quando ele entrou para fazer a cirurgia. No Sírio-Libanês, com o doutor Roberto Calil Filho. Exatamente. Aí ele fez a cirurgia foi bem sucedida, ele estava num processo de se recuperar muito bem, mas ele teve um micro AVC que foi detectado e que, na verdade, acabou gerando muito, até mais problemas do que a cirurgia, porque ele precisou de um cuidado com a medicação de coagulação, né? Claro. E foi essa situação de coagulação... Foi essa situação da coagulação que foi mais complicada no processo depois, quando ele foi preso, porque ela teve alterações muito sérias. Então você diz, todo este processo foi duro, mas a maior ferida de todas, a ferida que nunca cicatrizará, é aquela causada pela revolta e indignação por terem conseguido, mídia e pessoas covardes, colocar em dúvida a real condição da saúde do meu pai. Quem dera ele nunca tivesse tido a dissecção da aorta. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas na mídia e os covardes que tentaram duvidar que o seu pai estivesse correndo perigo de vida? Na mídia, a gente sempre fala da grande mídia, né? A mídia mais... aquela que tem esses grandes espaços, as grandes redes de televisão, os jornais. Do tamanho da Globo, por exemplo. Exatamente. Apesar deles terem estado no hospital, fizeram lá plantão no Sírio-Libanês, tinham acesso a todas as partes médicos, de repente todas essas notícias sumiram quando ele foi preso. Então, e havia emissão de laudos e boletins do próprio hospital? Sim, claro, e todo mundo viu o tempo que ele ficou internado, né? Mas, de repente, quando ele foi preso, essa história parecia que nunca tinha acontecido. Parecia que ele tinha tido uma crise de pressão alta, não uma situação tão delicada quanto foi a dele, que ele realmente teve, né, algo que todo mundo falou pra gente, que é a condição mais grave da cardiologia ali, né? Que tem uma situação muito extrema mesmo. Ele mesmo conta que na cirurgia não deu tempo nem de trocar, eles simplesmente rasgaram a roupa dele para já fazer a cirurgia, porque cada minuto que passa é mais complicada, né? Sim, ele foi removido de Ubatuba para São Paulo, quer dizer, teve o problema
Ainda teve que subir de carro a serra toda. Exatamente. E aí a gente viu, na hora que aconteceu dele ser preso, tudo isso sendo colocado em xeque, né? Como se ele estivesse fingindo que estava doente. Para não ir para a prisão, Pra não ir pra prisão. né? Ou mesmo lá na situação da Câmara, né, que negaram lá, né, se aposentadoria e tudo mais, também é como se ele não tivesse nada. Ou mesmo Só para o espectador entender, a essa altura, José Genuíno pediu aposentadoria, ele tinha sido eleito deputado federal, e a Câmara tentou evitar conceder a aposentadoria, também na suposição de que ele estivesse fingindo que não estava doente. E as pessoas covardes, assim, né? Essas juntas médicas foram situações muito complicadas. Então eu vou lhe perguntar isso. A certa altura você diz também que você só conseguia gritar. Eu apenas gritava, ele quer matar meu pai, ele vai matar meu pai. Quem é ele? Nesse caso era o Joaquim Barbosa. A denúncia imputou a prática de crimes de corrupção ativa aos réus José Disseu, Eu José tento um pouco Genuíno, também no livro tirar também essa narrativa focada só nele, porque ele ficou muito em alta, sim. Você só fala no nome dele uma vez. No livro você só usa Joaquim Barbosa uma vez, porque eu procurei, com lente. Mas você fala nele o tempo todo, o relator, o relator, o relator, o relator. E ele é quem exigia a formação de juntas médicas da confiança dele para provar que o José Genuíno estava de fato doente. Sim. Não é isso? Então, naquele momento, eu estava muito focado nele, mas o que meu pai nos pediu, e eu acho que ele tem muita razão, né, e algo que eu tenho comentado bastante nesse processo do livro, é que ele não acha que o processo dele deve ser fulanizado, não deve ficar numa pessoa, sabe, num fulano, porque ele sozinho não teria feito o que fez. Joaquim Barbosa não teria condenado, ele sozinho não condenaria, ele sozinho não, né? Então tem muita, é algo maior, né? Foi alimentado pela mídia, não foi ele que sozinho decidiu transmitir o julgamento pela televisão, né? Que aí já começou o problema nesse ponto, né? Por quê? Por quê? Porque virou um espetáculo e todo mundo queria que um espetáculo em que todo mundo já tinha decidido qual era o final. Ele precisava ser condenado. Já se conhecia o fim do filme. Claro. Ele abriu já aquele julgamento, a hora que abriu para a televisão, todo mundo querendo ver sangue, né? A gente já estava condenado ali, né? Mas se não é a fulanização, responsabilizar quem e o quê? Olha, eu acho que a principal é difícil, acho que por isso que o meu pai, acho que quando ele estiver preparado, eu não acho que ele já está. Ele está se preparando. Como é que está a saúde dele? Da saúde ele está agora bem. Agora. Ele está se alimentando como? Na base ali a minha mãe é uma pessoa firme, né? Uma alimentação saudável, orgânica, ali bem controlada. Meu pai come bem, né? Então tem ali... A alimentação dele já sempre foi bem saudável, tá fazendo esporte, né? Natação. Então agora ele tá... Que ele não praticava esporte? Não, ele andava, uma pessoa com muita energia e tal, mas não tinha uma disciplina. Assim, e ele faz natação quantas vezes por semana? Tá fazendo todos os dias. Que maravilha! Tá fazendo todos os dias agora. Mas então, quando o teu pai estiver bem, perfeito e tal, então, aí eu acho que ele vai poder falar, né? E vai poder fazer as análises dele. Porque eu acho que são análises que ele precisa fazer. O que eu, enquanto filha da minha própria... do que eu vejo é que a mídia, não é que ela foi a responsável, mas a grande mídia teve um papel muito importante nessa condenação dele. No momento em que elas alimentam a figura de um relator como alguém sendo pop, como alguém sendo capa de revista, e eu acho que o juiz não pode ter esse lugar. Infelizmente, não parou lá. Continua hoje em dia tendo esse espaço para um juiz virar máscara de carnaval, para ele virar fantasia. Eu não acho, porque é muito difícil. Como alguém pop vai querer se manter em parcialidade? Né? Ser justo não necessariamente significa ser popular. Qual o papel de José Dirceu e Delúbio Soares na cadeia com seu pai? Olha,
eles tiveram um papel de muito cuidado com meu pai. Eu acho que eles tiveram, apesar deles não terem uma relação, né, pessoal, assim, de se frequentar do ponto de vista ali da casa, da família, mesmo... Antes da prisão, eles não eram amigos pessoais? Não tinha essa relação pessoal, uma relação de muito respeito, muita confiança, mas não é que, né, fizeram uma visita ou outra, mas eu percebi rapidamente que eles tiveram uma consciência muito grande de que meu pai precisava de cuidados e que sem eles não teriam. É mais porque essa questão da coagulação demanda uns cuidados de alimentação, né? Enfim. Isso. Com relação à sua ida ao presídio, Miruna, eu fiquei muito impressionado. Seria bom você explicar para o nosso espectador a questão de vocês terem sido obrigadas, você e sua família, obrigadas a ir de roupa branca. O que foi isso? Por que isso? Isso não foi pra gente, isso é uma norma do presídio, né, em que todas as famílias precisam seguir essa norma. Todos os presidiários lá usam só apenas roupas brancas. O que eu não sei muito bem é por que as pessoas que visitam precisam usar uma roupa exatamente igual à roupa de quem está preso, né? Como você se sentiu nessa situação? Essa situação foi muito dura, a da visita à Papuda. Não só a minha pessoal, de encontrar o meu pai, mas das pessoas que você vê lá, né? De pessoas que passam por isso todas as semanas, né? Tem ali que providenciar aquela roupa, todo mundo misturado, daquela mesma cor ali de roupa. A própria revista, né, que eles fazem, um controle, então você tem que estar lá com chinelo, não pode estar as pessoas se trocando, vindo de ônibus. E mesmo quando você chega na Papuda, que tem uma grande, né, um acesso ali, uma via, você vai vendo as pessoas todas andando, né? E aquela marca, você vê que todo mundo, quem está de branco, então já sei que está indo para o presídio, né? Então, parece não só ter o condenado, mas também tem que condenar a família, tem que marcar a pessoa que vai visitar, né? Estigmatizar. Você é filha, mulher de um condenado. Exatamente, né? No nosso caso, a gente tem clareza que o meu pai é inocente, ainda tinha essa indignação. A gente está passando por isso e é injusto. Mas mesmo se uma pessoa cometeu um crime e está lá, ele continua tendo direito a receber uma família e a família tem que ser marcada daquele jeito, né? Isso é uma situação muito dura. Por favor, explique o que significa aquele trecho de um poema do Mário Quintana, Não Passarinho, e o bordado da sua mãe. Então, essa frase desse poema do Mário Quintana foi a que meu pai decidiu colocar na carta em que ele pede a saída como assessor especial do Ministério da Defesa, logo que ele é condenado. Ele era assessor do Ministério da Defesa durante a gestão do ministro Nelson Jobim. Nelson Jobim, mas depois ele continua com Celso Amorim. Nesse momento ele estava com Celso Amorim, claro, quando ele é condenado. E aí ele escreve essa carta e coloca essa frase, né? Logo Qual que é a frase? Eles passarão, eu passarinho. Eles passarão, eu passarinho. Eu passarinho. Então, o que acontece é que a minha mãe decide que ela quer fazer algum movimento. A minha mãe tem uma relação muito forte com a arte, com os bordados, né? E aí esse tecido é o que ele utiliza para sair de casa no dia que ele precisa se apresentar à Polícia Federal. E ele também foi usado como a capa, né, do livro. A outra questão que eu gostaria que você explicasse é como o seu pai conseguiu pagar uma multa de R$667 mil, determinada na condenação do mensalão, sim, e a contribuição de 2.616 pessoas. Como foi isso? Esse foi um momento muito... Você que organizou essa coleta? Foi um momento muito difícil, porque ele foi o primeiro a receber a multa, não se sabe por quê, né? A gente ficou absolutamente chocado, a gente não sabia o que fazer. E, na verdade, as pessoas já começou um movimento num site que criaram arrecadando dinheiro. Não deu certo, porque eles tentaram meio que num desses portais de pagamento eletrônico. Quando começou a entrar muito dinheiro, eles já bloquearam, porque, enfim, isso aí tem toda uma burocracia.
Então não tinha muito, não foi só uma decisão de, eu vou fazer. Já estava feito, eu precisava só dar continuidade. Mas eu fiquei muito sozinha nesse processo. Porque todo mundo com medo, meu pai morrendo de medo, porque ele estava especialmente muito mal nesse momento, né, animicamente. Mas eu tomei a frente e resolvi fazer. Aí fiquei lá sozinha de madrugada fazendo o site. E você finalmente arrecadou R$667 mil com 2.616 pessoas contribuindo. Exatamente. Então foi incrível esse da multa. Para o meu pai, eu acho que foi assim, quase que uma salvação. Foi quase que um empurrão de volta para a vida, sabe? Eu vi Uma assim. reencarnação. Foi. Porque a gente não sabia o que ia acontecer. E quando começaram a chegar as doações, como era eu mesma que fiz o e-mail e tal, e aí eu pedi para um grupo de amigos que se poderiam me ajudar. E aí eles toparam, se voluntariaram a ficar cadastrando os dados das pessoas e também limpando, porque obviamente imagina quantos e-mails a gente recebeu. Mas você via coisas incríveis de pessoas que mandavam R$10 e mandavam a foto de uma casa lotérica lá numa cidadezinha do Nordeste, muitas contribuições, né? De R$10, R$20, R$25, né? Pessoas que mandavam mensagens de muita emoção, de muita confiança. Então, naquele momento que a gente estava sendo massacrado, né, que ele era que ia para a prisão, a gente recebeu essa grande força para o meu pai. Foi uma demonstração muito grande, né, de apoio. Como é que os seus pais se conheceram? Meus pais se conheceram no movimento estudantil lá na época, né, do regime militar. E se conhece aqui no movimento estudantil. Exatamente. Você diz que no livro, logo no início, que não vou ficar explicando que meu pai é inocente. Os empréstimos que ele assinou foram registrados na Justiça Eleitoral e já foram pagos pelo PT e aceitos pelo Tribunal de Justiça Eleitoral. Isso foi relatado e é verdade. Não vou dizer que não existiam provas que o condenassem. Mas você sabe, e eu já divulguei aqui no Conversa Fiada, que o seu pai entrou para ser o quarto de um crime de formação de quadrilha. Que o Ministério Público Federal e até o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, sabiam que o seu pai era inocente. Não é isso? Sim. Até por isso, até a gente coloca, inclusive a gente coloca até o Conversa Fiada no final, como para saber mais sobre o tema. Ótimo. Porque, né, vocês sempre deram todo esse apoio, que eu acho que se a gente não tivesse... Que essa foi uma diferença entre o momento em que ele é condenado em 2005, o momento em que ele é preso em 2013, tem essa coisa da mídia alternativa, o Facebook, que a gente que não teve uma havia voz que aquela em força. 2005 a gente não teve. Então, foi essencial a gente ter esses caminhos para eu poder denunciar, para eu poder falar. Eu só fui tendo esse espaço por isso, né? Sei. Então, a gente menciona justamente por isso, para dizer, olha, tem lá todo esse material, né? A gente tem essa clareza de que ele é inocente, mas ele não podia ser colocado como inocente, porque se ele cai a narrativa. Né? Se o meu pai, se eles falavam, né? Só você, se a pessoa quiser reler, né, os autos do processo eles falam, né? A Rosa Weber, bom, então ele não tem provas, mas, né? Ele deve saber que isso aconteceu, porque se ele é tirado disso, como é que fica a narrativa de quadrilha? Como é que fica? Exatamente. Como é que condena o Dirceu, o Delúbio e o Silvio, né? Então, eu começo falando que eu não vou porque o meu livro é para resgatar, sim, a história dele, para dizer que ele é inocente, mas não era um livro assim para relatar os pormenores desses detalhes da condenação. Que eu acho que esses detalhes do que era essa questão das campanhas, do Caixa 2 e de não sei o quê, eu acho que isso são análises que as pessoas precisam fazer, inclusive meu pai. Tá. Né? Você acha que ele deve fazer? Eu acho que ele vai fazer em algum momento, né? De avaliado. Ele está com quantos anos? 70. 70. Das diferenças. Com um corpinho de 50. Claro, é a alma jovem. A gente falava muito para ele, né? Com 10% de chances de sobreviver. E sobreviveu, é porque ele tem ainda coisa para fazer. Claro. Né? Por enquanto, o que ele está fazendo é se dedicar profundamente aos netos. Fazendo por eles o que ele não pôde fazer por mim, pelos meus irmãos, pela carreira política. Claro. Já quase
ele como se ele estivesse compensando muitas ausências de todas as naturezas possíveis. É o super-avô. Super-avô. Super-avô mesmo, assim. Qualquer coisa que você possa imaginar. Então, a gente foi desfilar no carnaval. Tá lá ele com os dois. Cuidando dos dois. Aí pega a janta, aí não sei o quê. Ah, é um álbum de figurinhas. Vai lá na banca e compra as figurinhas. Tem que buscar na aula de dança. Ele vai. Tem que levar para casa. Ele leva. Isso ele nunca pode fazer muito com a gente. Mas peraí. Né? O seu pai também está escrevendo um livro. Sim. E ele já se comprometeu que vai lançar o livro numa entrevista igual a sua aqui no Conversa Fiada. Exatamente. Como é que é esse livro? Então, ele não... É um livro que ele está escrevendo ali em parceria com pessoas que ele confia muito, né? Marinês Nassif é uma delas. Está ali muito elaborando. A gente não está, assim, nos pormenores acompanhando como ele está fazendo, Mas que é um até processo hoje muito ele dele. falou, se eu posso revelar alguma coisa a você, é um livro sobre a Constituinte e o papel dele na Constituinte de 1988. Não é isso também? Sim, tem isso também, né? Acho que tem uma história dele muito rica. Mas ele acho que foi através um dos mais disso... importantes deputados constituintes. Na avaliação de todo mundo. Não só do modesto repórter que te entrevista agora. Mas ele tem uma participação importante, sobretudo na área de tributação, na área de formulação do Conselho de Defesa Nacional. E ele queria ser ministro da Defesa Nacional e o Lula não nomeou ele. Sim. É uma conversa que o Lula um dia vai ter que ter com ele, não é isso? Que, inclusive, é uma das primeiras coisas que aparece no livro, a conversa do sofá, quando ele anuncia pra gente que, ao invés de ser ministro da Defesa como a gente imaginava que ele seria, ele foi chamado para ser presidente do PT. Porque, obviamente, que na nossa cabeça sempre passou, né? E se ele tivesse sido ministro, será que teria... Mas, enfim, tinha que acontecer, né? Aconteceu. Mas eu acho que essa parte dessa explicação, toda essa análise, meu pai... Porque no começo ele dizia, não, quando eu sair eu vou reunir a mídia que eu confio, que nos ajudou, que esteve conosco, e vou falar. No fim, ele não conseguiu fazer isso, né? Ele falou, um dia eu vou falar, mas acho que ainda não é o momento, né? Mesmo nesse processo do livro, ele fica então muito eu vou mexido, fazer mas... gravado. Eu vou você a convidar o deputado José Genuíno a participar de uma entrevista que pode ser divulgada ou não, dependendo dos termos que ele estabelecer brevemente, no Instituto de Mídia Alternativa Barão de Tararé, com todos os blogueiros sujos que o defenderam nessa luta e nessa batalha heróica. Isso vai acontecer. Eu só não posso dizer quando. Mas é bom consultá-lo. Não, mas ele mesmo fala, sabe? Que ele, até nesse processo, por exemplo, do livro, né? A gente está ali para a campanha, a gente teve ajuda desse meu livro. A gente teve a ajuda de todos esses blogs e as mídias alternativas para divulgar a campanha, né? Campanha de arrecadação para poder publicar o livro, né? Agora no arrecadou? Lançamento, a gente tinha a meta de 87.500, a gente chegou quase em 100 mil. Uau! Né? Então, para poder rodar o livro e fazer o livro. Imprimir e fazer o lançamento, né? Principalmente o de São Paulo, que a gente vai fazer maior. E aí agora, nesse processo, que às vezes até surge algum pedido de uma mídia mais tradicional, e meu pai continua firme nesse canal, de que o canal que a gente tem que valorizar é o canal dessas mídias. Perfeito. Né? E entre as mídias alternativas, o Conversa Fiada, né? Claro. Tá certo. 16 de março, quinta-feira, na Via TV, Rua José Piragibe, 366, lançamento do livro Felicidade Fechada, de Miruna Genuíno. Muito obrigado. Obrigada a você.